Olá, o Senado Federal continua a debater as propostas de um novo Código Florestal. Nessa terceira semana de agosto já foram ouvidos ex-ministros do Meio Ambiente, ex-ministros da Agricultura, mas o assunto ainda não se encerra, outros debates serão feitos. Para falar conosco sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o senador Jorge Viana, ele que é o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente, o ambiente para o debate de um assunto tão importante para o país é um ambiente muito favorável, né? Porque a discussão tem sido feita sem paixão, não é isso, senador? De certa forma, sim. O ambiente no Senado, eu diria que é o adequado. Estamos um ouvindo o outro e eu acho que está um pouco diferente do ambiente que nós tivemos na votação do projeto na Câmara, né? No entanto, as verdades, elas são praticamente antagônicas. A sensação que a gente tem ao acompanhar as audiências públicas é que uma coisa exclui a outra. Aliás, hoje eu falei, nesses 2 dias foram mais de 10 horas de depoimento, né? Os ex-ministros de Meio Ambiente, que aliás deram uma contribuição extraordinária. Eu quero aqui na TV Senado agradecer a presença deles, pessoas grandes brasileiros e brasileiras, estava a Marina e Zé Carlos Carvalho e outros ministros, e como também os ex-ministros da Agricultura que foram hoje. Mas eu fiquei impressionado e falei hoje na audiência, como pode ex-ministro do mesmo governo, no caso eu fiz os pares, ministro do Meio Ambiente do governo do presidente Fernando Henrique com o ministro da Agricultura do governo do presidente Fernando Henrique, ministro do Meio Ambiente do governo Lula com o ministro da Agricultura, e eles falando coisas absolutamente distintas, antagônicas. Quer dizer, o que nós ouvimos ontem foi um apelo para que fizéssemos uma profunda mudança no texto da Câmara. Isso a voz dos ministros do Meio Ambiente. E o que nós ouvimos hoje foi um apelo de todos os ex-ministros de Agricultura, com algumas ponderações de alguns ministros, de que nós não mexêssemos no texto. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, mas os senhores foram do mesmo governo, estiveram juntos, foram colegas, como pensam tão diferente de algo que está tão próximo? Porque não tem nada mais próximo da produção, da criação, do que o meio ambiente. Não tem como plantar, não tem como cultivar, não tem como criar sem o manejo do solo e sem a água. Então, isso são bases dos recursos naturais. Aí eu falei, por que eu propus que fora do Senado pudesse ter uma reunião de ex-ministro da Agricultura e ex-ministro do Meio Ambiente para que minimamente eles discutissem o que poderia ser consensual para o Brasil, porque no fundo esse debate ele é acirrado assim, porque há confrontos de propósito e nós tínhamos que fazer uma proposta para o Brasil e não para atender um lado ou outro lado. É um desafio relatar uma matéria dessa natureza, né, senador? Mas é um bom desafio, porque é um programa que pode dar o senso de modernidade para o Brasil, pode criar uma segurança jurídica para aqueles que querem plantar, criar. O Brasil precisa virar uma grande potência de produção de alimentos no mundo. Pra você ter uma ideia, eu falava hoje para os ex-ministros de Agricultura de como pode os Estados Unidos produz de milho 356 milhões de toneladas por ano, de milho. A nossa safra de grãos todinha do Brasil é em torno de 140, 150 milhões de toneladas. O Brasil está crescendo muito em produtividade, graças à Embrapa, mas nós estamos formando em torno de 11 mil doutores por ano, e os Estados Unidos formam mais de 50 mil por ano. Então tem um descompasso enorme. A nossa agricultura ainda é muito baseada no agrotóxico. Aliás, nós somos isso eu ouvi ontem. Pouca tecnologia, né? Nós somos um país um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Isso significa que não é uma agricultura plenamente sustentável. Então nós temos uma contradição. De um lado, temos produtores que são uma referência de produtividade, capitalizados, isso principalmente nas pequenas e médias propriedades, mas a produção familiar, a agricultura familiar e alguns produtores, até médios e grandes, estão com baixo uso de tecnologia, por isso essa discrepância. Os Estados Unidos têm uma produtividade altíssima e nós temos uma produtividade, apesar de crescente nos últimos anos, mais do que a dos Estados Unidos, mas eles já estão lá no topo. Muito aquém. Um exemplo é o milho mesmo. A gente produz 50, 60 sacas de milho por hectare e eles produzem 170, 200 sacas de milho por hectare. Então, nós estamos longe. Estamos uns 20 anos atrás ainda e o Código pode acelerar esse processo para a produção e para o meio ambiente. O Código pode acelerar esse processo se nós entendermos que os recursos naturais, água, solo, são aliados da agricultura.
e de uma agricultura nova, que tem que ser singular no Brasil, uma agricultura sustentável. E o Brasil... É uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma, mas nós temos que mudar a política.